Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Movimento Aprender Mais. Eu sou a professora Jandira e, como vocês já sabem, aqui no Movimento Aprender Mais, nós iremos utilizar o livro Emai e Ler e Escrever. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos utilizar aí as páginas 120 e 121 do livro Ler e Escrever. Então, se você estiver com o seu livro aí pertinho, você já pode pegá-lo e abri-lo na página 120. A nossa atividade de hoje é uma atividade de leitura. Quem aí gosta de ler? E o que você gosta de ler? Você gosta de ler poemas? Você gosta de ler conto de fada? Você gosta de ler gibi? De repente, tem alguns amiguinhos aí em casa preocupado e dizendo: mas professora Jandira, eu ainda não consigo ler sozinho. Não tem problema nenhum, porque nós faremos esta leitura juntos. Se você sabe ler sozinho, ok. Se você não sabe, não tem problema. Eu vou lhe ajudar. Combinado? Então vamos lá. Atividade 1, Porquinho da Índia. A sua professora irá recitar o poema Porquinho da Índia. Vamos acompanhá-lo. Mas, afinal, o que é recitar o poema? É importante que vocês compreendam. Recitar significa dizer em voz alta. Então, quando essa atividade traz que a professora irá recitar o poema, significa que eu vou dizer esse poema em voz alta. Para recitar, você pode estar lendo ou não. Eu posso recitar lendo o texto, ou eu posso recitar sem ler o texto, quando eu o tenho de memória. Aqui na nossa atividade de hoje, eu vou recitar, ou seja, vou dizer em voz alta, realizando a leitura. Neste primeiro momento, eu quero que apenas vocês ouçam a leitura. Combinado? Então, vamos lá. Porquinho da Índia, Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, este é o poema que vocês têm aí na página 120 do livro Ler e Escrever. Agora eu vou fazer a segunda leitura deste mesmo poema Porquinho da Índia. Mas agora, a cada verso que eu estiver lendo, para lembrá-los de que cada linha é um verso. Então, cada linha do poema é um verso. Então, quando eu estiver lendo, por exemplo, o primeiro verso, eu vou grifá-lo com a cor amarela, porque agora eu quero que vocês acompanhem a leitura. Combinado? Então, vamos lá. Vou começar a ler pelo título, e quando eu chegar aqui nos versos, a cada verso que eu estiver lendo, eu vou grifar com a cor amarela, para que vocês possam me acompanhar. Então, vamos lá. Porquinho da Índia, Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas.
O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. E aí? Ficou mais fácil de acompanhar a leitura? Agora que eu fui grifando para você perceber onde eu estava lendo? Bom, antes de ir para a próxima etapa desta leitura, eu quero mostrar aqui o que é um porquinho da Índia. Às vezes nós temos aí alguns amiguinhos de casa que nunca viram um porquinho da Índia. Quem aí já viu um porquinho da Índia de pertinho, pessoalmente? Acredito que alguns amigos, quem sabe alguns amigos até tenham aí um porquinho da Índia de estimação. E quem já viu de longe, às vezes numa imagem, numa fotografia, na televisão, na internet? Bem, então eu vou colocar aqui uma imagem de um porquinho da Índia. Aliás, um porquinho da Índia bem fofinho. Existem porquinhos da Índia de várias cores diferentes, tá? Este aqui é branco, preto e marrom ou castanho, né? Então vamos lá, agora eu vou fazer a leitura novamente e vocês não vão apenas me acompanhar, vocês vão repetir. Eu vou falar, eu vou fazer a leitura e vocês vão ler também. Combinado? Então vamos lá. Porquinho da Índia. Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, lembre-se que vocês têm que repetir. Ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. E aí? Repetiram a leitura comigo? Conseguiram? Gostaram desse poema Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira? Às vezes vocês estão se perguntando aí, né? Por que que ele diz que o Porquinho da Índia foi a primeira namorada? Nós não estamos hoje aqui numa atividade de interpretação, nossa atividade de hoje é a leitura, mas nós podemos pensar aqui que, de repente, ele esteja falando porque ele queria o melhor para o bichinho, queria colocá-lo no melhor lugar, no lugar mais bonito, mais limpinho, mas o bichinho não se importou muito com ele, né? Então, vamos aqui para o próximo poema que vocês têm aí no livro Ler e Escrever. Lembrando que nós estamos utilizando hoje a página 120 e a página 121. Então, a atividade 2 é o poema O Elefantinho. Leia com o apoio da professora o poema O Elefantinho. Então, vamos lá. Novamente aqui, enquanto eu estiver lendo, eu vou grifando os versos para que vocês acompanhem e percebam onde eu estou fazendo a leitura, ok? Então, vamos lá. O Elefantinho, Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho? Assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Ah,
Estou com um medo danado. Encontrei um passarinho. E aí? Vamos fazer aquela leitura novamente de que vocês vão ler junto comigo? Quem conseguir ler sozinho vai ler ao mesmo tempo que eu. Quem não conseguir vai repetir. Combinado? Então vamos lá. O elefantinho. Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho? Assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com um medo danado. Encontrei um passarinho. E aí? Fizeram a leitura comigo? Então, vamos observar algumas coisas aqui nesse poema do Vinícius de Moraes, O Elefantinho. Primeiro, eu quero falar sobre este ponto aqui, esse sinal de pontuação. Vocês sabem qual é o nome deste sinal? Ele se chama ponto de interrogação. Ele aparece aqui 2 vezes neste poema. Você sabe para que serve o ponto de interrogação? O ponto de interrogação serve para fazer uma pergunta. Então, todas as vezes que nós fazemos uma pergunta, nós precisamos utilizar o ponto de interrogação. Aqui a pergunta começa no primeiro verso. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Então, a pergunta era onde o elefantinho estava indo, correndo desconsolado. Depois tem uma outra pergunta. Que sentes, pobre coitado? Aqui, o autor, né, quer saber o que ele está sentindo. E este outro sinal aqui de pontuação, quem sabe me dizer o nome dele? O nome deste sinal é ponto de exclamação. Vocês sabem quando é que nós utilizamos o ponto de exclamação? Ponto de exclamação é utilizado em várias situações para demonstrar alegria, surpresa, medo, susto, espanto. Então, aqui ele é utilizado na resposta do elefantinho. Ah, estou com um medo danado. Encontrei um passarinho. Então, o elefantinho estava sentindo medo. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem aqui comigo é que neste poema de Vinícius de Moraes, nós temos algumas palavras que rimam. O título deste poema é O Elefantinho. Perceba o final desta palavra. Elefantinho. Está no diminutivo, termina com inho. Elefantinho, termina com inho. Então, nós temos aqui no poema algumas outras palavras que também terminam com inho, com este mesmo som e, portanto, rimam com a palavra elefantinho. Vamos procurar? Vamos lá, aqui no segundo verso. Tem alguma palavra que termina igual elefantinho? Que termina com inho? Sim ou não? Sim. Qual é a palavra do segundo verso que termina com inho? Caminho. Então, elefantinho, caminho. E no terceiro verso, tem alguma palavra que termina com inho? Não. No quarto verso,
Tem alguma palavra que termina do mesmo jeito de elefantinho? Sim, é a palavra bichinho. E no quinto verso? Tem alguma palavra que termina com inho, como elefantinho? Sim, espinho. No sexto verso? Não tem nenhuma palavra. No sétimo? Tem alguma que termina com inho? Também não. E no oitavo, no último verso? Tem a palavra passarinho. Então, vamos ver as palavras que nós encontramos aqui no poema de Vinícius de Moraes e que rimam. Elefantinho, caminho, bichinho, espinho, passarinho. Viu quanta coisa nós conseguimos observar aqui neste poema através da leitura? Então, vamos fazer uma última leitura deste poema e eu quero sugerir que depois você leia esses dois poemas que nós lemos hoje, que estão aí no livro Ler e Escrever, para alguém aí de sua família. Combinado? Então, vamos lá. Você pode ler junto comigo ou você pode repetir. O elefantinho. Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho? Assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com um medo danado. Encontrei um passarinho. Realizaram a leitura comigo? Parabéns! Então, fica aqui a minha dica. Leia novamente esses dois poemas que nós trabalhamos na nossa aula de hoje para alguém de sua família. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito agradável. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu quero desejar para todos vocês um bom descanso e um excelente dia. E amanhã tem muito mais. Até lá. Tchau, tchau.